Olá pessoal! Espero que vocês estejam bem. E para essa quinzena do Pitchcast eu resolvi falar mais sobre um assunto que tem pipocado por aqui e sobre o qual eu venho falando um pouco lá no Insta, que é a minha busca por um novo apartamento aqui em Tóquio. Lá no episódio 3 eu comento sobre como é morar e quarentenar num apartamento de 18 metros quadrados. Oi? 18 metros quadrados? Sim, gente, é mini assim mesmo. E mais recentemente, no episódio 24, que é o Morar em Tóquio e os desafios de uma mulher nômade, eu falo de questões pessoais que me levaram a chegar à conclusão de que eu preciso, enfim, achar um lar. Um lugar que tenha mais a minha cara, que me acolha e que não seja somente um lugar de dormir, comer, tomar banho e trabalhar. Eu quero um lugar que eu possa habitar, ocupar e chamar confortavelmente de minha casa. Nesse episódio eu vou falar como está sendo a minha saga, quais os desafios de procurar apartamento em Tóquio, as diferenças desse processo lá no Brasil e curiosidades sobre o que eu venho encontrando nas minhas pesquisas. Como eu comentei lá no episódio 24, todas as vezes que eu vim morar em Tóquio ou passar uma temporada, eu acabei alugando apartamento em imobiliárias que são mais voltadas a estrangeiros. A diferença é que essas agências reduzem a burocracia e custos iniciais do contrato de aluguel se comparado ao processo de locação via imobiliárias japonesas. Os custos iniciais aqui, por imobiliária japonesa, chegam ao equivalente a 4 ou 5 meses de aluguel. E não é um depósito caução, como muitos podem imaginar. Como a maior parte desse valor a gente não vai ver de volta, vale a pena entrar com tudo isso quando a gente tem intenção de ficar por pelo menos um tempo. Então, para quem está passando só temporadas por aqui ou não tem como investir toda essa grana logo de cara, tem essa opção de agências que oferecem acordos iniciais mais em conta e processos mais ágeis. A imobiliária do meu apartamento atual, por exemplo, não exige fiador nem pagamento de depósito caução e trabalha só com apartamentos mobiliados. Tem tudo, até aspirador de pó e chaleira elétrica. Só que, claro, essa comodidade toda acaba refletindo no valor do aluguel. Esses valiosos 18 metros quadrados, já com contas, custam por mês 93.000 ienes, o equivalente a $850, que eu nem vou converter em real para ninguém aqui entrar em depressão. Tá certo que eu moro em Ebisu, que fica a uma estação de Shibuya, um bairro que é conhecido por ser oshare, que é algo como chique e sofisticado. Só que de chique, esse apartamento não tem nada. Com uma boca de fogão ao lado de uma pia sem espaço de bancada num corredor sem janelas, que também dá acesso a um banheiro de um estilo chamado Unit Bath, que é um modelo super comum aqui no Japão, a minha motivação para cozinhar e comer em casa ou tomar um banho de ofurô é mínima. Fora que a decoração não tem nada a ver comigo e contribui bastante para que eu me sinta morando num quarto de hotel. Mas, Pete, por que raios você mora nele? Vocês podem estar se perguntando. A real é que quando eu me decidi por esse apartamento, eu não estava imaginando que eu ficaria tanto tempo nele. Isso foi pré-pandemia, quando eu tinha outros planos para dali a alguns meses. E quem conhece Tóquio vai dizer que por ser em Ebisu, o valor do aluguel até que não está tão ruim assim. E não está mesmo, considerando que eu não tive que pagar aquela bolada inicial exigida por imobiliárias convencionais, que eu vou detalhar para vocês mais adiante. Além disso, durante os meses mais críticos do ano passado, eu acabei conseguindo negociar o valor do aluguel, o que me manteve um pouco mais tranquila enquanto eu revia toda a minha situação profissional aqui no Japão. Bom, e para quem não conhece a situação imobiliária de Tóquio, é importante falar que 18 metros quadrados, inacreditavelmente, não estão entre a menor das áreas dos apartamentos que encontramos por aqui. A gente vê unidades sendo oferecidas como apartamentos completos com cerca de 8 ou 9 metros quadrados.
Tudo bem que alguns desses diminutos domicílios vão ter plantas bastante atípicas, tipo com um vaso sanitário te recebendo assim que você abre a porta. Quem me acompanha lá no Insta deve ter visto algumas compilações que eu tenho feito com essas plantas que são bem inusitadas. No geral, os apartamentos pequenos seguem um layout que é chamado de one room, ou seja, tem um cômodo só para cama e cozinha. Quando a cozinha é separada do quarto, o layout do apartamento recebe a classificação de 1K ou 1K, sendo que o número 1 indica a quantidade de quartos e o K de kitchen mostra que a cozinha é separada do quarto. E aqui vamos então falar da terminologia de layout de apartamentos no Japão, que tem siglas muito próprias. Além da letrinha K, nós vemos também a combinação DK ou LDK. DK seria Dining e Kitchen, ou seja, além da cozinha separada, dá para ter uma sala de jantar ou pelo menos um espaço para mesa de refeições. O L seria de Living, que nossa, aí sim é puro luxo, poder ter uma sala de estar além de tudo. Uma particularidade de alguns apartamentos é que eles têm o chamado loft, que, para o nosso entendimento, seria uma espécie de mezanino. Para os apartamentos micros, eles são um alento, já que se tornam um espaço para estender o futon e dormir, ou para, por exemplo, guardar malas de viagem e outros itens que a gente só usa de vez em quando e que ocupam muito espaço. Um espaço que a gente nem se dá conta que precisa quando a oferta de armários e closets não é um problema. Além do loft, vemos uma série de peculiaridades que passam a ser bastante relevantes nos apartamentos. Comentei antes sobre o banheiro no estilo Unit Bath, que é uma unidade pré-fabricada inteira revestida de plástico, geralmente bege, sem janelas. Uns modelos mais modernos vão apresentar uma carinha melhor, com funcionalidades bacanas, mas de uma forma geral, eu detesto esse tipo de banheiro. Me dá um pouco de agonia a falta de janela, a cor horrorosa que lembra revestimento de banheiro de hospital e a falta de personalidade de um ambiente que é para ser agradável. Afinal, os banhos podem se transformar em rituais no nosso dia a dia, não? Mas tem sim uns hacks bem interessantes que rolam no banheiro e facilitam muito quando a gente não tem espaço. Além da função de exaustor, que é essencial pela falta de ventilação, alguns modelos de unit baths vêm com a função de secador. Daí dá para pendurar as roupas que acabamos de lavar e em algumas horas elas ficam secas. Não é todo apartamento que tem varanda aqui. Porque assim, varanda aqui é lugar de pendurar roupa lavada. E imagina num apertamento de um quarto ainda ter que ficar com um varal disputando espaço com a sua mesa de trabalho? Complicado, né? Bom, se você quiser saber de outros pequenos luxos dos apartamentos aqui, falo sobre eles lá no episódio 3. Além de não sentir que tenho um lar no apartamento onde eu moro, tem uma questão também sobre o bairro que me motiva a buscar outras opções. Ebisu é cheio de bares, restaurantes, cafés e lugares bacanas, mas para mim falta um clima de comunidade, de conhecer o dono da vendinha de frutas ou de receber um bom dia simpático do gerente do restaurante onde eu almoço pelo menos uma vez por semana. Que era uma coisa que rolava bastante em Nakano, o bairro onde eu morava antes. Fora que eu sinto falta de supermercados nas redondezas. Perto da área onde eu tô, tenho acesso a apenas um mercado, que é pequeno e acaba limitando um pouco a minha alimentação no dia a dia. Nos mercados de Nakano, eu tinha acesso a uma variedade maior de legumes e vegetais, por exemplo. Fora também que eu podia cozinhar usando 2 bocas de fogão, olha só. Mas olha, eu brinco com esse lance das bocas de fogão, mas lá no papo que eu tive com a nutricionista Alessandra Yumi, no episódio anterior, fica claro o quanto essas pequenas coisas, como ter uma cozinha minimamente bacana, vai refletir na nossa nutrição e nos nossos hábitos alimentares.
E juntando tudo isso, somado ao fato de que agora, na virada do ano fiscal japonês, que começa no mês de abril, a imobiliária vai aumentar o preço do aluguel de onde eu tô. Então, eu decidi me mudar. Eu fui ver como funciona de perto o esquema de alugar por uma imobiliária japonesa, já que pelo mesmo preço de aluguel que eu pagaria no lugar onde eu tô agora, eu poderia morar no apartamento muito melhor e um pouco maior. Mas claro, eu tenho que estar disposta a arcar com os custos iniciais e a burocracia de um contrato feito pelas vias tradicionais. Talvez vocês estejam se perguntando, por que é tão caro começar um contrato de aluguel no Japão? Como é que chega a custar 4 ou 5 meses de aluguel? Então vamos lá. Basicamente, é o inquilino que acaba arcando com boa parte dos custos. Tem a comissão do agente imobiliário, depósito, taxa de limpeza, seguro, até taxa da troca da fechadura, fora o adiantamento de um mês de aluguel e o aluguel do mês corrente. Aqui, o aluguel é pago antes do mês usufruído. E tem uma cobrança que é bem comum e que parece meio surreal pra gente, que é o famoso reikin, chamado de luva em português ou de key money em inglês. Reikin significa algo como pagamento de agradecimento e é destinado ao proprietário do imóvel. Ou seja, além de ter que pagar o aluguel, o inquilino tem que pagar um valor extra no início do contrato como sinal de gratidão por ter sido agraciado para morar naquele imóvel. Se isso parece algo totalmente sem noção nos dias atuais, voltemos no tempo para entender de onde surgiu essa cobrança. O pagamento do reikin começou a ser praticado após o grande terremoto de 1923 que assolou Kanto, a região do Japão onde fica Tóquio. O sismo de magnitude 7.9 na escala Richter matou mais de 140 mil pessoas e devastou a metrópole de tal forma que acabou provocando muitas mudanças nas estruturas urbanas e também na sociedade. Imagina que com toda a destruição de Tóquio, os proprietários dos imóveis que ainda seguiam de pé estavam numa situação privilegiada de poder escolher quem eles gostariam que ocupassem as suas propriedades. Foi nesse contexto, com muitas pessoas que tiveram seus lares destruídos, que surgiu esse extra pago ao proprietário. Sendo alguém que acabou de perder seu lar e precisava desesperadamente achar uma nova moradia, o pagamento do reikin se tornou uma forma de ser privilegiado na avaliação entre tantas outras famílias na mesma situação. Pensando nesse cenário, até que faz sentido, né? Mas me deixa surpresa que essa prática se mantenha até hoje, passados quase 100 anos do grande terremoto de Kanto. Mas que proprietário vai abrir mão de ter uma graninha a mais, principalmente num lugar onde cada metro quadrado conta? O reikin custa geralmente o valor de um mês de aluguel e tem casos até em que os proprietários cobram 2 meses de aluguel. Mas tem sim opções de apartamentos que não cobram algumas dessas taxas, tornando os custos iniciais de mudança mais suaves. Mas no meu caso, até o momento em que eu sigo procurando apartamento, eu ainda não tive a sorte de gostar de algum imóvel que me isentasse desse agradecimento ao proprietário e de outras taxas. Sabe quando a gente entra numa loja em liquidação e vai gostar bem do vestido que é da próxima coleção? Pois é, tipo isso, só que multiplicado por 30. No Brasil, a gente tem uma prática muito comum, que é a da pechincha. Quando um imóvel é anunciado, a gente sabe que a gente tem ali uma gordurinha de negociação, não é mesmo? Aqui no Japão, de uma forma geral, claro que há exceções, mas o valor vai ser aquele mesmo que está sendo pedido no anúncio. Mas pelo que eu pesquisei, pode acontecer de um agente imobiliário oferecer custos iniciais mais baixos do que outro agente pelo mesmo apartamento. Nesse caso, o valor que ele vai reduzir provavelmente vai ser da própria comissão. De praxe, a comissão do agente equivale a